Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui aproveitando a luz do dia, a luz da manhã e resolvi gravar esse vídeo que eu estou fazendo mais uma etapa da nossa bolsinha, né, do presente que a gente está aí trabalhando junto para o Dia das Crianças, e eu estou aqui bordando a bailarina, né, a Balora, que a minha filhinha caçula desenhou, e eu queria então já aproveitar que eu estou aqui trabalhando nesse projeto e vou mostrar para vocês como é que a gente preenche áreas no bordado com o ponto haste, né? Eu vou deixar linkado aqui no card o ponto haste e incentivar vocês a estudarem esse ponto. É um ponto simples de fazer e ele serve tanto para contornar um desenho quanto para preencher, tá? Então vale muito a pena. Ele tem assim uma aparência muito bonita no preenchimento. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Agora com a luz do dia vai dar para ver. Olha que bacana que fica. Ele tem um aspecto assim bem rústico, né? Eu coloquei duas linhas, tá? Eu pus duas linhas e bordei ponto haste em sequência. Fica muito bacana, né? Fica muito bonito. Eu gosto bastante, sabe, dessa textura que ele acaba aí revelando, né, no tecido. Fica muito bacana. Então eu vou mostrar para vocês, vou aproveitar e mostrar, né? Para quem quiser aprender, o objetivo é justamente estar aí trabalhando uma atividade terapêutica, né, que faz a gente afastar os pensamentos ruins, destrutivos, né? E o bordado livre, ele tem essa magia, vamos dizer assim, né? Ele tem essa magia. Quando você consegue quebrar, às vezes, o medo de aprender a bordar, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? E esse meu canal é voltado para o iniciante, para quem quer começar, para quem está procurando uma atividade ocupacional, né? Uma terapia ocupacional para fazer, para quem quer aprender algo novo, relembrar, ou simplesmente se inspirar nas ideias que eu trago aqui, né? Para isso que é o canal, para a gente compartilhar bons pensamentos, sentimentos, boas práticas, e é uma forma da gente estar ajudando aí o mundo, né? Então, para quem é iniciante, eu aconselho, tá? O ponto haste vale muito a pena aprender. Eu tenho um outro vídeo onde eu explico pausadamente como fazer. E aqui nesse vídeo, então, eu vou botar a câmera num outro ângulo para que vocês vejam como preencher, né, a área, tá, do ponto haste. Então, eu vou mudar agora a posição da câmera para a gente poder acompanhar no bordado mesmo como preencher com ponto haste, tá bom? Então, está aí a nossa balorinha, a bailarina que a minha filhinha caçula desenhou. Se você quiser conhecer um pouquinho, ainda não conhece, quiser conhecer esse projeto do Dia da Criança, ele já está acontecendo, tá? Também vou deixar aqui no card o vídeo do primeiro link, o link do primeiro vídeo, o link do primeiro vídeo, tá? Desse projeto, e vale a pena você estar aí acompanhando. Então vamos lá. Ó, ponto haste, ele começa sempre, né? Ali, ó, da esquerda para a direita. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer o ponto haste assim, ó. Eu vou acompanhar. Vocês viram que aqui, ó. Tá dando para perceber agora, né? Aqui eu acompanhei meio que a curva o desenho. Vocês estão vendo, ó, que ele tá vindo aqui em curva e depois eu deixei ele em linha reta, estão vendo? Dei esse efeito aqui, né? Isso tudo é possível de fazer com ponto haste. Você pode tanto acompanhar uma linha curva quanto trabalhar só em linha reta, tá? Isso que é legal. Aqui, então, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou trabalhar vindo, cobrindo assim, ó, fazendo um movimento circular. Deixa eu mostrar para vocês direitinho aqui. Ó, eu vou trabalhar aqui, ó, fazendo esse movimento aqui circular, tá? Acompanhando essa linha do desenho. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, vamos fazer 4. 4
quadradinhos. Eu vou voltar 2, ó. Estão vendo? Eu contei 4 pontinhos ali do etamine e voltei 2, tá? Ó, esse é o ponto haste, tá, gente? Agora eu só volto de 2 em 2, ó. 2, voltei. E veja, gente, quando eu volto aqui, ó, 2 em 2, né? Aqui não posso perder a linha da curva. Fui um pouquinho para cima, mas não tem problema. 2 em 2, tô fazendo a curva. Ó, se eu deixar a linha para baixo, olha o que acontece. Estão vendo? Fica esquisito, né? Porque ele vai ficar por baixo. Então, a linha, ela tem que estar sempre por cima, tá? A linha tem que estar sempre aqui, ó, para cima. E a agulha que vai passar por baixo, né? Ó, vou repetir o movimento, ó. Aqui, ó. Não deixa a linha para baixo da agulha, ela vai estar aqui, ó, para cima. Eu tô sendo insistente com esse detalhe porque ele é importante, tá? Senão aí você vai ficar chateado que não vai dar certo. Ó, aqui já vamos vindo, é a distância dos 2 pontinhos, você vai ter que ver a distância ali, pode ser no olhômetro. O olhômetro, né? O famoso olhômetro. Não precisa ser contado, mas você vai ali. Até é bom que a gente acaba exercitando o nosso olhar, né? Tá? Isso é muito importante, exercitar o olhar. Ó. A luz da manhã tá ótima, né? Pra gente trabalhar. Mais ou menos a distância de 2 pontinhos. Eu vou acompanhando a linha da curva. Da roupinha da balora. Vejam que aqui eu tô fazendo o quê? Eu fiz o contorno, gente, ó. Tô fazendo o contorno da curvinha, tá? Pra preencher, eu venho seguindo o contorno um encostadinho no outro. Né? Não tem muito mistério, não, tá? Eu vou fazer mais uma parte aqui. Quando chegar na hora de vir paralelo para preencher o espaço, aí eu vou mostrar para vocês no vídeo direitinho. Viu como é simples, gente? Então, se você quer começar a fazer uma atividade, olha, eu aconselho o bordado livre, né? Principalmente, por quê? Porque você pode fazer com o material que você tiver, entende? Você pode pegar um pedacinho de tecido, qualquer, uma linha, uma agulha, começar a treinar os pontos. Depois que você tiver aprendido o movimento dos pontos, aí você pode fazer um projeto de qualquer coisa que você quiser. Pode fazer um quadro decorativo, você pode fazer uma obra de arte, como muitas que eu tenho aí também, feita com bordado, junto com pintura, enfim. Você, gente, pode trabalhar o bordado livre, por isso que é livre, eu já falei aqui, né? Você pode bordar aonde quiser, né? Com o material que você quiser, tá? E da forma que você quiser e puder. Então isso é muito bom, porque isso gera uma sensação assim de leveza, né? A gente não fica preso à regra, entende? Isso que é legal, é a leveza com que a gente faz as coisas, tá, pessoal? Não podemos na vida da gente, olha que aí tá o Setembro Amarelo, né? Olha, por que as pessoas botam tanto peso, tanta carga em cima de tudo que fazem? Sabe? A gente tem que ter leveza, fazer as coisas com calma, né? Claro que quando tem uma regra que a gente não pode infringir, a gente tem que seguir, né, gente? Mas a obra de arte, o bordado, tá? Existe a técnica, né? Que é o que eu tô mostrando para vocês aqui, ó. O ponto haste é feito dessa forma, né? Se você fizer diferente, você não vai estar fazendo o ponto haste. Aí sim, existe uma regra para fazer o ponto haste, correto? Mas, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que depois que a gente aprende como faz o ponto haste, eu posso usar e aplicar o ponto haste como eu quiser. Sabe? Isso que é legal,
tá? E a gente se desprender dessas amarras aí, e principalmente não se comparar aos outros, né? Não ficar se comparando aos outros, tá? Porque cada ser humano, cada pessoa tem um jeito único de ser e um jeito único de fazer as coisas, pessoal. É isso que a gente tem que entender, tá? Por mais que a gente queira, às vezes a gente acha que a nossa forma é a melhor forma de fazer. Não é a melhor, ela só é diferente, tá? E é por isso que é importante a gente compartilhar as coisas, porque o meu modo de fazer pode ser mais fácil para você entender, né? E eu quero incentivar as pessoas, porque eu sei o quanto isso é bom para a saúde, para a alegria e para a felicidade da vida da gente, tá? Então agora, ó, eu cheguei aqui, né? Vamos lá. Cheguei aqui na linha. Então vamos voltando, tá? Numa paralela. Então eu vou voltando, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Mesmo movimento voltando. Aqui a linha ficou um pouco curtinha, né? Então eu vou arrematar, ó. Como eu vou aplicar esse bordado numa bolsa, eu não vou dar nó nessa vez, tá? Eu só vou assim prender a linha aqui nas outras atrás. Agora eu vou vindo, ó, bem encostadinho aqui, né? Dessa linha, ó, bem encostadinho, tá? Do mesmo modo que eu fiz a primeira. Eu vou fazer a segunda, a terceira, a quarta, até fechar toda a área, tá? Então eu vou fazer aqui uma vez para vocês verem. E depois, no final, eu vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? Vamos lá. Já dei o nozinho aqui na minha linha, né? E vou seguir, ó, bem junto, tá, pessoal? Bem juntinho. Numa paralela, né? A gente chama aqui, ó, uma linha paralela à outra. Vai vir numa paralela essa curva aqui. E vamos colocando ali a distância que a gente tinha combinado, mais ou menos ali 2 pontinhos, voltando, né? Começa com 4, né? Entra lá em 4 pontos, volta 2, ó. Ah, só que eu não botei a linha pra cima, viu? Botei a linha pra cima. Vou botar a linha pra cima pra essa curva ficar bem legal. Ó. Então, eu venho preenchendo aí, que legal, ó. Olha que joia. Eu amo essa textura, gente, do ponto haste no preenchimento. E eu acho muito legal o que você pode fazer. Se eu quisesse fazer em linha reta, eu podia fazer. Mas aí eu quis dar esse efeito de linha curva. E é isso que é legal. A possibilidade de você fazer, trabalhar efeitos com essa linha diferente. Podia fazer até a linha assim, ó, sinuosa. Podia trabalhar em triângulos, em linha quebrada, sabe? Eu posso dar vários efeitos com ponto haste. E isso é muito legal, isso é uma forma da gente... Por isso que dizem os especialistas, né? Principalmente da área de psicologia, de neurologia, eles falam alguns estudos, né? Existe até uma... Vou contar para vocês. Eu já escrevi um artigo no blog, eu vou deixar aqui o link do artigo no meu blog, onde eu escrevo sobre essa questão do quanto o bordado livre é terapêutico, é medicinal, e do quanto é importante a gente realizar pelo menos 3 vezes por semana. Se você fizer uma vez por semana, já vai valer alguma atividade artística. Isso ajuda muito, gente, a questão da saúde emocional e mental. Como eu falei, né? Estamos aí em Setembro Amarelo. Olha, muitas vezes uma pessoa só precisa disso, sabe? Para se sentir melhor. De uma atividade terapêutica, né? A gente chama aí arte-terapia, uns chamam de como é? Terapia ocupacional, como você quiser chamar, aquela coisa de atividade humana, né? O ser humano ele precisa estar em atividade, em movimento, porque nós vivemos num planeta que é puro movimento, gente, é puro dinamismo. Então, se nós paramos, né? Se a gente se entrega, é muito ruim
porque aí vem mesmo, né, a depressão, vem os pensamentos ruins, vem aí a baixa estima, né, e tudo isso vai tomando uma proporção tão grande, às vezes, que a pessoa realmente não consegue se recuperar. Então, gente, sempre que vier um pensamento ruim aí na cabeça, sempre que você começar a sentir que não tá legal, ó, ou faz o exercício diário de trocar os pensamentos, que é um exercício muito bom de fazer, tá? Eu não tô aqui falando porque sou dona da razão, não. Tô só compartilhando porque é uma experiência que eu vivo isso, gente. Todo dia a gente tá aí lutando contra os pensamentos ruins. E não é porque eu tô aqui na internet que não tem problema, não. Todo mundo tem problema, tá? E só que ao invés de mergulhar no problema, eu tô aqui procurando compartilhar o que eu sei com vocês. E tentando ver se, né, se posso ajudar alguém. Isso que é legal, né? E é claro, é uma forma de sobrevivência também, é meu trabalho, é minha formação. Eu tenho formação em artes, eu tenho formação em design de moda, então é a minha formação, é o meu trabalho, né? Trabalhar com esse tipo de coisa, com criatividade, com projetos criativos. E como eu sou professora também, ensinar as pessoas, tá? E isso é muito legal, a gente compartilhar as coisas boas que a gente tem. E o que é ruim, que a gente não pode resolver, a gente troca por pensamentos bons. Porque não vai adiantar de nada a gente ficar vibrando numa energia ruim, né, gente? Uma energia de tristeza. Então, ó, se você está precisando sair de um momento aí de tristeza, né? Tá precisando aí sair dessa vibração ruim aí de pensamentos negativos e destrutivos. Gente, melhor coisa, ó, vou sugerir para você, tá? Faça uma atividade artística. Se não for o bordado, pode ser qualquer outro. Tá? Pode ser música, pode ser desenho, mas procure alguma coisa. E na internet, gente, o YouTube é maravilhoso, tá cheio de gente boa compartilhando, né, conhecimentos bons, coisas boas de modo gratuito aí. Procura, gente, pesquisa, sabe? E não fique só olhando, né? Faça, salve os vídeos para ver depois. E aí, junto com o material, vai fazendo, acompanha, tenta fazer. Se não tiver como fazer, procura uma outra pessoa que explique melhor. Ou, se você não teve dúvida, dificuldade, manda mensagem para a pessoa, comenta, sabe? Eu quero que vocês deixem aqui, por exemplo, ó, gostaria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês acham legal, né? Uma aula assim, a gente batendo papo, conversando, trocando ideia, né? Compartilhando os pensamentos e também aprendendo algo novo, tá? É muito, muito legal. Então, o retorno das pessoas, de vocês, é importante, né, saber, tá? E quem é novo, que está vendo aqui esse vídeo, eu convido aí, se quiser se inscrever, se achou legal, né? Se inscreve, gente, tá? Vale a pena, ativa o sininho. Eu quero ser uma boa companhia para vocês, tá? Se for uma boa companhia para vocês, se vocês acharem que estou sendo aqui uma boa companhia, né, levando aí energia de incentivo aí, de motivação, né, se inscreve, tá? Que de vez em quando eu vou estar aqui batendo papo. Às vezes eu vou estar numa aula mais técnica, né, só mostrando mesmo o direto ao ponto, né, indo direto ao ponto. Então, olha aí, ó. Viram como é fácil? Não é difícil não, né? Ó, só vem encostadinho aqui, ó, trabalhando o preenchimento. Viu? E aí vai ficar assim, ó. Todo ele vai ficar assim. Vai ficar legal, né? Agora eu vou parar o vídeo, eu vou bordar todo ele e depois vou mostrar o efeito final para vocês, tá? Olha, pessoal, como ficou. Que legal. Viram? O efeito que o sentido, né, do desenho, ó, deu pro bordado.
Então, isso é muito legal da gente prestar atenção. E o ponto haste, ele é muito bacana porque ele permite esse tipo de efeito, tá? Você podia fazer tanto em linha reta, como eu falei, você pode fazer somente em arco, né? Aqui eu bordei embaixo, ó, quando eu cheguei aqui no nível, eu bordei embaixo e eu comecei a fazer um formato circular. Para mostrar para vocês as opções, pode tanto começar uma linha triangular e vir seguindo, enfim. Então, você vai usar aí a sua criatividade, o seu conhecimento com relação ali às posições, né, e formatos de linhas que são possíveis no desenho, tá? Tem a linha reta, a linha sinuosa, a linha quebrada, a linha mista. Não sei se vocês lembram desse conhecimento. Geralmente a gente aprende lá na escola, quando a gente está na fase da alfabetização, aprendendo as letrinhas, sabe aquele exercício que a gente faz com as mãos para calibrar a nossa coordenação, né, no momento em que a gente está aprendendo a escrever. Então, aquelas linhas ali, elas podem ser aplicadas também no bordado. Olha que legal, conhecimento de artes, né? Conhecimento básico de artes, tá? Os tipos de linha, tá bom? Então, mais um conhecimento aí para vocês, mais um efeito diferenciado no bordado, compartilhado aqui no canal. E se vocês gostaram, deixam aí o like, né? E se inscrevam e ativa o sininho, tá? Para o YouTube avisar vocês dos vídeos novos. E em breve mais vídeos aqui sobre o nosso projeto da Valora, da nossa bailarinazinha. E eu já vou mostrar para vocês que depois que eu terminar de bordar essa parte aqui, tá? Que é a mesma cor, eu vou bordar, do mesmo modo eu vou fazer a cor branca aqui, né? Que eu vou seguir a instrução que a Ceci passou para mim, né? Ela disse, não, mãe, aqui é branquinho, aqui é lilás, então eu vou seguir a cor branca, lilás, que ela pediu, tá? E o cabelo eu vou fazer com essa linha aqui, olha que legal, vou fazer com essa linha aqui diferenciada, tá? Então, o próximo bordado que eu vou fazer, depois que eu terminar de fazer a roupinha dela, eu vou passar para o cabelo, tá? Então, quem tiver interesse em ver como vai ficar, em aprender, né, o ponto que eu vou usar para fazer aqui também o cabelinho, se inscreve, gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu tenha de alguma forma motivado vocês a dar o primeiro passo aí no bordado livre, tá bom? Eu vou deixar outros vídeos linkados na descrição e também no card para que vocês possam estar passeando aí pelo canal, né, e conhecendo, tá, o meu trabalho. Um beijo enorme, tudo de bom para vocês. O meu like é para você que ficou até aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!